Bom dia pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre cidadania organizacional e falar um pouquinho sobre as consequências da insatisfação no trabalho e o papel do líder nisso tudo. Então, para começar, as teorias elas têm dito que a satisfação e o apoio organizacional do supervisor são os fatores determinantes para a percepção de justiça e de igualdade na empresa. Então, se eu quero que os funcionários eles tenham um comportamento de justiça organizacional, de cidadania organizacional, que significa que eles vão ajudar o supervisor, que eles não vão faltar, se eles forem faltar, eles vão avisar, eles vão dar ideias, né, para a solução de problemas nas organizações. Tudo isso, então, são comportamentos considerados comportamentos de cidadania organizacional. O contrário do comportamento de cidadania organizacional é o comportamento contraproducente. Então, o que acontece? Quando as pessoas elas têm uma percepção de injustiça, quando elas se percebem tratados com pouca igualdade, elas começam a ter comportamentos contraproducentes. O que seriam esses comportamentos? Briga, sabotagem, operação tartaruga, elas acabam abandonando a empresa, elas se ausentam, elas faltam, elas atrasam ao trabalho, elas têm um comportamento de ineficiência ou abaixo das suas possibilidades. Então, todos esses são comportamentos que são frutos principalmente da insatisfação no trabalho. Então, o funcionário ele se vincula pouco à organização e, por isso, ele tem esses comportamentos. Um dos fatores que também tem feito as pessoas se comportarem desse jeito é o conflito família e trabalho. Então, ele tem exigências na família que são contrários às necessidades que a empresa está apresentando. Então, às vezes, por exemplo, cuidar do filho. Então, ele acaba se atrasando porque ele tem que cuidar do filho. Mas, em geral, a maioria dos comportamentos tem a ver com insatisfação no trabalho. Por isso, o líder ele tem um papel fundamental em dar condições para o trabalhador para desenvolver o seu trabalho. Então, ele tem que, primeiro, ter consideração pelo trabalhador, ele precisa dar apoio para o trabalhador, ele precisa considerar, levar em conta a necessidade do trabalhador. E segundo, ele também tem que ter uma certa estrutura organizacional, ou seja, ele tem que dar condições práticas, estruturais de trabalho. Então, planejar o trabalho, dar condições de recursos, de prazo, né, para o funcionário desenvolver as suas tarefas no seu dia a dia. Isso é extremamente importante. O que faz com que um líder seja um bom líder? Então, tem algumas teorias sobre isso, eu vou falar de duas principalmente. Então, um dos autores fala que as bases para a realização ou a realização de uma liderança eficaz tem primeiramente experiência. Então, assim, o líder ele tem que ter perícia, ele tem que ser uma pessoa que saiba o que está fazendo. Outra coisa, ele tem que ser referência nessa área. Então, ele é uma pessoa que não é referência na área, mas ele tem que ser... as pessoas têm que gostar dele, têm que se identificar com ele. Então, ele tem que ser visto como uma referência para as pessoas. A outra questão é legitimidade. Então, assim, às vezes, ele tem que realmente ter o título de líder. Ele tem que ser legitimamente considerado o título ou o líder daquele departamento. A outra característica ou a base ou fonte de poder é o poder de recompensa. Então, recompensar comportamentos adequados. Se o funcionário ele tem comportamentos adequados e o líder tem poder sobre ele, né, então isso é visto, então isso aumenta o nível de liderança que as pessoas, ou de influência que as pessoas têm sobre os seus subordinados. E a outra coisa é o poder de coerção. O que é coerção? Coerção é punição. Então,